Silvio Santos em primeiro lugar, Almir Pazianotto em segundo, Guilherme Afife em terceiro, Afanásio Jazade em quarto, Luísa Erundina em quinto, com 4% deputada estadual do PT. Uma pergunta que me foi feita em 2012 pela Catarina Matos, do ISC. Em março de 2012, ela me pediu uma entrevista para o doutorado dela. Ela estava pesquisando a gênese da saúde bucal coletiva. Em algum momento na minha entrevista, falei em bucaleiros, né? Porque os bucaleiros, não sei o quê. E um ano depois que eu dei a entrevista para ela voltou e falou: Gabriel, que história é essa de bucaleiros? Eu ouço também o termo tal, mas de onde veio isso? Né? Como é que é essa história? Isso por e-mail. Aí eu contei para ela a história do termo bucaleiros. Eu sou Luísa Erundina de Souza, mais conhecida por Luísa Erundina. Não sei se você me conhece, eu sou a candidata do PT e dos Partidos do Povo à Prefeitura de São Paulo. Sabe por que eu quis ser candidata? Para provar que em política não vale tudo. Luísa Erundina não era a candidata preferida pela maioria da direção partidária. Naquela época nós não tínhamos os 2 turnos ainda. Atenção, vamos aos números. Paulo Maluf, 20,1%. Luísa Erundina, 19,9%. João Oswaldo Leiva, 10,3%. José Serra, 5,9%. Vamos governar São Paulo da melhor forma, que é a forma democrática, é a forma transparente, é a forma de absoluta honestidade e austeridade. Isso eu posso garantir ao povo de São Paulo, à população trabalhadora de nossa cidade, que é possível governar uma cidade como essa, no interesse de todos. Eu não estou excluindo ninguém, só que eu quero diminuir a distância que existe entre uma minoria que sempre foi beneficiada com os investimentos públicos, com a administração pública, e priorizar os investimentos no interesse dessa maioria, que é a população que mora mais distante, a população da periferia, a população trabalhadora. Quando todos souberem bem do carinho e coragem que você tem, como naquela canção se darão as mãos, homem e mulher. Aí você bota ordem na casa como tem que ser. Com carinho e coragem, Luísa, São Paulo tem você. Luísa, Luísa, só sendo mulher pra acabar com esse tipo de jeito que não vai em mente. A festa começou dia 15, vai entrar pelo sábado, deve empolgar o domingo, que é do ramo. Mas a eleição não é uma fita de chegada, é um tiro de partida. E a partir de segunda-feira, o PT começa a carregar o pesado fardo de melhorar a vida de 11 milhões de brasileiros de São Paulo. Comprometido com a mudança, o partido passa a viver sob forte cobrança. A cobrança popular de soluções imediatas e até de saídas mágicas que o partido não prometeu. Com os resultados de 15 de novembro, o PT põe um pé no início da subida da rampa do Palácio do Planalto. O partido levou muitos anos para chegar até aqui, mas chegou porque foi um partido de ideias, de coerência, que fez militância não apenas durante as eleições,
E foi um partido não personalizado. É um partido de petistas, não de lulistas. Mas alguma coisa vai mudar para o PT. Porque o PT agora é governo, não em Fortaleza ou Diadema. É governo em São Paulo, a maior cidade do Brasil, o terceiro orçamento do país. O PT vai ter mais responsabilidades e vai ficar mais vulnerável, porque entra no grupo de risco da alternância do poder. E o seu ex-presidente, o Lula, sabe que sempre muda alguma coisa quando se troca o macacão sujo de graxa pelo paletó e a gravata. E agora muita gente se pergunta se o PT, um partido que veio de baixo para cima, tem estrutura, tem quadros para colocar São Paulo nos eixos. Mas o que é o partido? Quem é o petista? Luísa, Luísa, só cedo. Boa noite. Oi, gatinha, tudo bem? Edmundo, boa noite. A gente está fazendo um programa, um Globo Repórter, sobre como funciona o PT. E aí, dizem que você trabalhou muito nessa campanha, ganhou muito dinheiro. Eu queria saber quanto você ganhou. Quanto eu ganhei? Bom, eu ganhei... Não ganhei nada. Porque a gente, além de ser ator, eu sou militante do partido. E a gente acreditou na ideia da Luísa, comprou a ideia de que ela era a melhor prefeita mesmo. E então a gente fez isso de graça, não só eu, como uma equipe toda. E valeu, a gente conseguiu alguma coisa. Dona Zumira é coordenadora de um dos conselhos populares de saúde. São grupos eleitos pelos moradores para fiscalizar os postos de saúde nos bairros. Dona Zumira conversa com as mulheres para levantar as reclamações. Vocês aqui vão precisar muito do apoio da prefeita, mas também terão que dar apoio à prefeita, né, Dona Zumira? Certo, nós daremos todo o nosso apoio à prefeita, porque olha, toda vez que muda o governo, a gente pensa assim, nós temos aquela esperança, mas agora não, agora nós temos certeza que as coisas vão mudar. Nós podemos ter o melhor governo, mas se o povo não tiver organizado, esse governo não faz nada. Por isso, nós vamos continuar organizando, animando esta população a se organizar para conquistar os seus direitos básicos. Na área da saúde, o grande desafio foi, em primeiro lugar, colocar em prática a Constituição de 1988, que prevê a implantação do Sistema Único de Saúde com a responsabilidade do município pela gerência dos equipamentos a seu nível. Foi feito um grande investimento na contratação de funcionários, de tal forma que hoje a prática da secretaria não se resume mais à atenção médica individual, mas sim um conjunto de ações inovadoras, como por exemplo na área de saúde da mulher, da saúde mental, da saúde do trabalhador, na saúde bucal, em várias áreas, onde essa equipe multiprofissional vem se dedicando no sentido de que ações coletivas voltadas ao conjunto da população favoreçam a recuperação das condições de saúde, ao mesmo tempo que se faz um trabalho de promoção e de informação à população no sentido de melhorar a qualidade de vida. O governo de Luísa Erundina, ele veio de encontro com os objetivos do movimento, que é o direito à cidadania. O que a gente queria, na verdade, era essa participação dentro dessa administração, que aceitou a população junto. No Conselho Municipal, a gente está junto. Hoje a gente tem uma abertura dentro das unidades, né, trabalhando a questão das comissões gestoras, que é discutir as prioridades no bairro, né, e saber o que se deve ser investido com o dinheiro que vem para a saúde. O mundo tinha se revelado para nós, é isso, né? A gente tinha saído da Constituinte. No dia seguinte, nós estávamos encarregados de montar o projeto político dos sonhos dos últimos 40 anos da reforma sanitária. A gente já era jovem, com esta janela histórica, cara, não se repete assim. Nós tivemos a implantação de várias ações que naquele momento se chamavam os programas, e isso gera calafrios até hoje em alguns ouvidos mais sensíveis da saúde coletiva, mas a implantação dos programas de saúde mental, de saúde bucal, de saúde da mulher, saúde da criança, da saúde do trabalhador, DST-AIDS, que tratavam de políticas específicas, eles tiveram uma importância muito grande na politização do debate feito na rede. Isso não passava apenas pela estrutura regional da secretaria, mas passava também pela estrutura do que a gente chamava então dos programas de saúde. Essa construção política,
através dos programas de saúde, não era uma questão consensual dentro da secretaria. Nós tínhamos vários dirigentes que, inclusive, se opunham a essa forma de organização de programas. Então, a gente teve vários momentos onde tivemos enfrentamentos internos importantes. Mas eu julgo que o fato de você ter trazido técnicos de competência técnica e competência política para várias áreas específicas da saúde, elas contribuíram muito com que o debate dessas políticas específicas chegasse também no plano da unidade básica de saúde, no plano do hospital, antes até da gente ter uma teorização da micropolítica como a gente vai ter em anos posteriores, e que contribuiu efetivamente para que houvesse uma participação maior dos trabalhadores e também dos usuários. Nós realizávamos conferências municipais de saúde com 4.000 pessoas. O debate sobre o conjunto das políticas públicas da Secretaria era feito de uma forma muito mais ampla. A gente teve um esforço enorme na parte de formação e desenvolvimento de pessoal. A gente conseguiu aliar, que é muito difícil, né, ao processo de desenvolvimento de recursos humanos, de capacitação de pessoal, de desenvolvimento de recursos humanos, com a transformação dos ambientes, transformação de sala de espera, transformação de ambiente clínico, né? E para você criar condições para um processo de trabalho mais compartilhado com o pessoal auxiliar, para um processo de trabalho mais coletivo. E a gente teve também, facilitou muito isso, um processo adequado em termos de gerência das unidades, né? Uma gerência que buscava a participação dos trabalhadores, que buscava a inclusão dos trabalhadores. Então, você tinha um componente gerencial favorável, investimento, recurso para mudar os ambientes, mudar a estrutura e facilitar o processo de trabalho, e tinha essa mudança institucional que criava essas pontes, né? Eu sempre vi esse conflito como algo muito positivo, embora muito duro algumas vezes. Mas, contraponto, era o movimento dos distritos sanitários. E todo o processo que bebe lá no Milton Santos e no conceito de território, que é também um processo essencial. Eu diria que do ponto de vista assim, da base política, da importância da descentralização, de envolver mais atores, de compartilhar poder, isso tudo é um processo central para uma gestão democrática, mas o recheio estava ali muito em cima do que as áreas acumularam também durante décadas, né? A construção da saúde mental, né? Ou a nossa da Bucal, né, de 15 anos antes disso, antes mesmo dessa geração nossa, de outras gerações que já vinham trabalhando nessas direções, a saúde do trabalhador, a própria questão da AIDS, que era uma questão emergente, né? Então, o recheio da Secretaria foi, sem dúvida nenhuma, muito forte a partir do referencial dos programas. Os bons gestores que souberam lidar com esse conflito tiraram muitos proveitos, porque conseguiram operar de uma forma mais descentralizada, mais democrática, mais envolvente, e acho que por isso que a produção da área de saúde bucal foi absolutamente impactante na quantidade de profissionais contratados, de equipes formadas, de serviços especializados, de serviços que passaram a atender adultos. Tudo isso era muito novo, e num SUS ainda quase que engatinhando, né? Mas isso também pode ser visto na produção do pessoal da mental, várias áreas cresceram e produziram muito dentro desse contexto, né? Estávamos plenos, né, de boas ideias e que casavam com a conjuntura e com os desafios que era iniciar a estruturação do SUS numa cidade como São Paulo. E os espaços de colegiado, eles eram espaços vivos, por mais que fossem conflitivos, e com o Eduardo muitas vezes começando às 7 horas da manhã. Na área da saúde, a gestão da Luísa Erundina foi a área onde mais se radicalizou a importância da política, da importância de você rever o processo de funcionamento, de enfrentar problemas. Não foram poucas as crises que a Secretaria passou, com debates tensos, debates demorados, mas fundamentalmente pelo respeito que em nenhum momento uma parte da Secretaria vencendo a outra parte da Secretaria, e sim trabalhando numa lógica que depois, inclusive, vai ser incorporada no outro momento do SUS, que é a construção dos consensos sanitários. Nós temos hoje toda uma estruturação na relação interfederativa do SUS,
que passa pela construção do consenso entre as 3 esferas de governo. Vários momentos de enfrentamentos muito graves com o Estado e com a União, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, conseguiu deter a implantação da floretação do sal no país e a manutenção da floretação das águas. Em 91, São Paulo sediou a Enatesp, uma preocupação da gestão em lidar também com a difusão da informação, o aporte das contribuições, das suas experiências, de tentar motivar outras cidades a também seguirem na linha de fazerem transformações nas suas práticas. Foi no governo da Luíza Erundina que despertou a atenção para o monitoramento da água de abastecimento no quesito flúor. A gente tinha floretado águas no município há pouco tempo, mas monitoramento de flúor não se fazia. As primeiras análises apontaram que há alguns meses a gente não tinha flúor na água. Na vigilância do flúor, que o ineditismo, eu viajei da época pelo menos uns 17 estados para apresentar o sistema de vigilância. E não é apresentar por apresentar, né? Quase sempre, logo depois, a gente tinha a notícia de que o município tinha estruturado um sistema. Saiu aquele caderno da Rede Cedros, que circulou, impressionante, até hoje me falam desse caderninho, e muita gente tem até hoje esse material. Queria ressaltar esse aspecto de como ela, de alguma forma, contribuiu com processos pelo Brasil. Eu destaco a questão da vigilância da fluoridação de águas, que é uma iniciativa pioneira em São Paulo, que basicamente estruturou um modelo de um sistema de vigilância passível de ser reproduzido, quase que literalmente, em qualquer lugar do país. Foram vários meses de trabalho em cima desse projeto, com o pessoal do laboratório de vigilância, muitos outros técnicos, pessoal da saúde pública. Também foi editado um caderno da Rede Cedros, O que Fazer nos Municípios, escrito a muitas mãos, mas fortemente inspirado na experiência de São Paulo. A gente pôde fazer algumas parcerias, inclusive na difusão de materiais, de folhetos, de materiais educativos, superar o modelo do bochecho com flúor lá na escola, igual para todo mundo, e transformá-las numa medida mais qualificada, mais relacionada com ideia de risco, de vulnerabilidade. Esse é um aspecto importante, porque isso alimentou muito uma qualificação das ações coletivas, né? E que, sem dúvida nenhuma, tiveram um impacto imenso em toda uma geração, né? Todos os levantamentos epidemiológicos depois acabaram apontando isso e mostrando o impacto que isso teve, né? Na formação aí de uma geração toda e de uma condição bucal que acabou sendo superior a essas crianças da rede pública escolar, até em relação às escolas privadas, que não tiveram acesso a um tratamento assim, né? Eu achei uma matéria de jornal que falava escova de montão de graça para o povão, em torno daquela escova monobloco da USP. Hoje está super longínquo, mas até os anos 80, a escova de dente era um artigo de luxo. De certo modo, ainda é para uma parcela da população. Não duvido que esses movimentos, não só de São Paulo, mas o movimento do SUS, barateou a escova de dente no Brasil. A gente tentava construir de uma forma descentralizada, né? O pessoal que estava nas 10 regionais, haviam pessoas que a gente já tinha como referência, mas outras que foram se agregando. Então, num determinado momento, a gente tinha referências de saúde bucal, às vezes 2, 3 pessoas em cada regional, e mais 1, 2, às vezes até mais, nos distritos, mexendo com vários pedaços do trabalho. O Colegiado de Saúde Bucal, ele era o espaço em que se procurava garantir as diretrizes da política de saúde bucal e era um espaço também, né, e acima de tudo, de discussão, de formulação das políticas regionais a partir desses eixos norteadores. Que eixos norteadores eram esses? Por exemplo, ações coletivas em saúde bucal. Ações coletivas em saúde bucal têm que acontecer no município como um todo. Ampliação do trabalho em equipe tem que acontecer no município como um todo. Promoção em saúde tem que acontecer no município como um todo. Cabendo a cada região essas linhas mestras
do seu jeito, com a sua peculiaridade, investindo mais ou menos em alguma outra ação em função da característica daquele território, né? A gente conversava com o colegiado aquilo que era para a gente viabilizar e a gente voltava e na região a gente adequava e assim, tinha muita autonomia nas regiões para fazer, desde que seguindo essa linha meta. A gente tinha 70 a 80 dentistas em diversas funções de chefia na secretaria, né, desde diretor administrativo até diretor de distrito, diretor de administração regional de saúde, diretor de recursos humanos. Depois disso, eu nunca mais voltei para Bucal na área pública, olha só, né? Eu acabei tomando outro rumo. Tem um aspecto também, além da questão de base territorial, na gestão da Luísa Erundina, a gente teve uma preocupação de também desenvolver pontes no Centro de Recursos Humanos, Centro de Epidemiologia, Pesquisa e Informação, na área hospitalar. A gestão funcionava toda muito em cima de colegiados, tanto a gestão geral, e na Bucal a gente reproduziu essa mesma lógica. Tinha uma coisa também muito de animação, de empolgação, de envolvimento. Outro dia eu estava lendo em alguma rede social e alguém dizia lá, não, no governo do Luiz Erundina a gente não trabalhava, a gente militava. A minha avó ficava maluca, porque eu trabalhava das 8 às 4. Eu chegava na casa dela às 5 horas da tarde para almoçar. Então isso não é trabalho. Trabalho teria lá o tempo para almoçar, mesmo que almoçasse lá no hospital onde era a sede da ARS, tinha um refeitório. Então acho que acabava sendo militância mesmo, porque era uma coisa que você não fazia por conta de dar resposta a uma demanda, mas você sempre queria mais. A gente fazia com fogo. E eu acho que não era só a questão da idade. Eu acho que era a questão realmente de uma outra perspectiva para além daquilo que eu tinha sido formado. A gente ia ter a votação do projeto de DHD na Câmara. A gente lotou lá a galeria, com ACDs, com dentistas, alguns dentistas, claro. Aquilo realmente acendeu essa chama aí. Foram 4 anos intensos, realmente bastante provocadores. Então foi uma época de um embate grande. Era pancada em cima de pancada mesmo. O que mais pegava era a questão de pessoal auxiliar, o que eles não admitiam. Mas tinha a ver também com uma outra lógica de postura, né? Tinha toda aquela questão dos dentistas que não admitiam de sair da escola. A própria proposta que a gente trazia num outro formato, esse foi um enfrentamento o tempo todo. Havia uma resistência muito grande dos colegas, as críticas não eram só da Associação Odontológica, mas do próprio Conselho Regional de Odontologia, e achando que as auxiliares, elas iam fiscalizar o que os dentistas estavam fazendo. Parece que havia um grande medo mesmo do quanto elas pudessem chamar a atenção dos dentistas em relação a alguma coisa que não estivessem fazendo dentro daquilo que elas estavam aprendendo. Eles queriam gente que lavasse a louça, né? Eles queriam gente que fizesse um trabalho mais periférico e não um trabalho a 4 mãos. Eu acho que até hoje a gente tem alguns enfrentamentos em alguns lugares dessa natureza. A gente não teve momentos posteriores da história da prefeitura um engajamento anti-gestão como a gente teve naquele momento. Foram criados os cargos e foram realizados os primeiros concursos e teve aqueles dentistas que inscreveram para o concurso de THD, foram aprovados. A gente impediu a posse, o CRO se posicionou, lançou manchete no jornal, soltou um documento, aquela história deles de quem pode o mais, pode o menos. Eu fui recentemente ver o Código de Ética, depois de algumas atualizações, e hoje o próprio Código de Ética tem um tópico que se refere a isso, a impossibilidade ou inadequação ética do dentista ocupar uma função. De alguma forma, isso mudou no tempo, mas foi um embate bem desagradável, porque tocava numa questão muito cara para a gente, e a argumentação e essa ocupação desses cargos por cirurgiões dentistas era algo que, além de tudo, nos perturbava imensamente. Como diria o Caetano, né? Enfim, o reverso do reverso do reverso, porque ao invés dos THDs estarem ocupando o mercado de trabalho dos dentistas, como eles diziam, eram os dentistas ocupando um mercado que surgia a partir da gestão da Luísa. Os processos foram se desenvolvendo e tornando isso tudo cada vez mais anacrônico,
dentro de uma instituição que, enfim, estava mudando, né? Era o SUS surgindo. Esse contexto tem que ser sempre bem colocado quando se fala da gestão da Luiza, né? Para o nascimento do SUS em São Paulo, com todas aquilo que ele trazia de projetos, de propostas, de mudanças. Mas esses enfrentamentos, embora tenham ficado, de certo modo, contidos, eles custavam bastante trabalho. A gente ainda não tinha, assim, os sinais de declínio da cárie que a gente tem hoje, que hoje é muito mais fácil você defender a equipe de saúde bucal na unidade básica do que naquele momento. O Departamento de Saúde Escolar era da Secretaria Municipal da Educação, não era nem da Saúde, né? Então era uma dificuldade enorme, só um programa radical, como foi o programa da Luiza Erundina, uma clara tendência, uma clara visão programática de fazer essa mudança de descentralização, distritalização, né? Quer dizer, então a gente tinha transformações institucionais, organizacionais, programáticas, até o processo de trabalho na ponta. Fazer tudo isso ao mesmo tempo, articulando as várias estratégias, quer dizer, só mesmo um programa como era o Partido dos Trabalhadores naquela época, um partido pela base, né, construído pela base. O importante, no caso, a resistência havia porque a gente propunha que aquele modelo curativo na escola, ele não tinha nenhuma racionalidade do ponto de vista epidemiológico. Então, precisava ser um modelo com promoção e com prevenção. E aí não era o dentista, né? Por isso que a gente, então, defendia o deslocamento do dentista para as unidades básicas de saúde. Por que a gente queria formar THD? Por que a gente criou cargos de THD? A gente queria formar THD, criou cargos de THD, porque a gente queria mudar o modelo de atenção. A perspectiva de mudar o modelo de atenção tinha a ver com duas vertentes. Uma, a coisa do dentista na escola, o modelo tradicional do dentista na escola. E a criação do SUS, na medida que saúde é direito de todos e dever do Estado, colocar um desafio imenso, sinalizando claramente, olha, não dá para ficar atendendo pré-escolares e escolares só. A odontologia pública tem que dar respostas para a população como um todo. Com os recursos que dispunhamos na época, isso era impensável. Era preciso mudar o modelo de atenção. E mudar o modelo de atenção implicava ir gradativamente substituindo o profissional de nível universitário como sujeito único, exclusivo do processo de trabalho odontológico, por uma equipe. E essa equipe, claro, coordenada, liderada pelo profissional de nível universitário, mas incorporando auxiliares e técnicos. Isso implicava formar, porque não havia esses profissionais no mercado. Então, era um duplo desafio de formar e, ao mesmo tempo, ir mudando o modelo de atenção. No município de São Paulo, a gente enfrentou esse desafio, né, com a criação do CEFOR, a perspectiva de dentistas deixarem de atuar em unidades escolares e irem para unidades básicas de saúde, implicava o desmonte do Departamento de Saúde Escolar. E isso foi uma bela batalha travada na Terra da Garoa. A resistência era grande num contexto em que a cárie estava num nível ainda elevado. Uma coisa importante do Sorria São Paulo e da administração da Luiza Erundina foi abrir essas pontes entre as secretarias. Essa ponte com a Secretaria da Educação, esses diálogos transversalizados, ali foi uma fonte de aprendizagem muito grande, né? Eu lembro que a questão do teor de flúor era na Secretaria do Abastecimento, que ia fazer o laboratório lá para verificar o teor, a concentração do flúor. Então, era um trabalho intersetorial, intersecretarial, né, não era só pontes dentro da própria Secretaria de Saúde, era pontes para fora da Secretaria. Então, eu acho que esse já era, digamos assim, uma concepção de modelo de atenção que trouxe muitas lições, acho que para o Brasil sorridente, e aí mantém muitas lições até hoje. Aquele prédio ali, na Gomes de Carvalho, né, passar para a Secretaria da Saúde, quer dizer, toda a estrutura passar para a saúde, para a liderança do Paulo Freire, né, que era secretário da Educação, fazer essas mudanças. A primeira tarefa que nós nos colocamos, montou-se uma diretoria com os quadros que tinham e que eram críticos ao modelo de trabalho na saúde escolar. Não tem essa de divisão odontológica, divisão médica, divisão de nutrição e tal. Qual é o nosso projeto para a saúde escolar?
A segunda era levar o departamento para dentro da Secretaria da Saúde. Eram 1.200 funcionários de nível universitário, né, entre médicos, dentistas, professores de educação física, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos. Era um serviço que existia tradicionalmente, era muito antigo, e existia toda uma dinâmica ali dos profissionais na escola, e de fato houve muita resistência, né? Existia um entendimento que aquele tipo de ação de saúde só poderia ser desenvolvida dentro da escola, não poderia ser feita de outra forma ou feita adequadamente de outra maneira, que a família não se responsabilizaria por levar aquelas crianças para as unidades de saúde, que, portanto, o profissional tinha que estar lá dentro atendendo aquelas crianças, né? Aliás, tudo naquela gestão foi muito difícil, né? Tinha resistência para quase tudo que se fazia. Tinha muita dureza, né, para se enfrentar. Mas também, ao mesmo tempo, tinha muito entusiasmo, né? Foi um período, assim, efervescente. A gente sabia que estava fazendo muita mudança, a gente era jovem, tinha um entusiasmo, assim, fantástico, né? Começa a se organizar uma resistência ideológica de vários recortes, né? Ideológica porque era um governo do PT, que ia destruir o município, né? Ideológica porque as pessoas não sabiam como trabalhar de forma integrada num projeto assistencial. E eu acho que esse trabalho foi muito bem sucedido porque ele foi muito afetuoso. A gente não foi para cima das pessoas. A gente não foi falando, escuta aqui, onde você estava em 86, na conferência. A gente sacou rápido que não adiantava subir nesse pedestal, né, nem de quem tinha ganhado a eleição, muito menos de quem tinha total razão sobre esse movimento. Nós ali, eu acho que isso era um jeitão, né? Um jeitão nosso de acolher, de conversar, porque a gente também conhecia o pessoal. A gente sabia que muitos estavam ainda no dilema da caverna, estavam olhando para a própria sombra, para o fundo da caverna. Isso foi legal, a gente foi muito habilidoso, muito afetuoso, porque muitos eram amigos nossos. A tarefa de montar o modelo encontrou mais dificuldades no Departamento de Saúde da Comunidade. Nós tínhamos estabelecido um prazo de 1 ano para fazer essa transferência, porque sabíamos que teria muito trabalho de construção técnica depois de desmontar, vamos dizer assim, o DSE. É certo que a gente foi trabalhar com o Eduardo Jorge, o que era uma honra, mas a gente deixou de trabalhar com o Paulo Freire. E eu tinha, nessa época, eu tinha que levar documentos para o Paulo Freire e despachar. O chefe de gabinete era o Mário Sérgio Cortella, o Mário Sérgio muito engraçado sempre. E nos despachos com o Paulo Freire, ele despachava com a manga de camisa arregaçada para não sujar de tinta. Ele despachava no final da tarde para o começo da noite. E ele dizia para a gente, vocês se arrebentam, vocês estão judiando do corpo de vocês estão sem limite para trabalhar. Vocês estão certos. Quando eu tinha 28 anos, eu fazia a mesma coisa. E dava força, tá? Era super legal esse momento raríssimo, né? Uma experiência bem bacana. Março de 90, a gente vai para a secretaria. Quando a gente chegou na saúde, nós mesmos descobrimos tremendo muro que separava esses grandes blocões, né? De certa forma, foi um banho de água fria, né? Foi uma lição importante, assim, do tipo, você vai chegar lá, mas não vai significar muita coisa, sabe? Depois os espaços se reacomodaram e a gente acabou integrando as equipes regionais, faltava muita gente para montar as regionais, elas estavam muito enfraquecidas, aliás, elas não existiam, né? A nós coube a missão dos distritos de transformar aquilo que até então eram 2 grupos que não se conversavam, né, que era o grupo dos dentistas que atendiam nas unidades e o grupo dos dentistas que atendiam na escola, que eram profissionais que não se conheciam, não tinham nenhum tipo de relação profissional. Para nós coube a missão em transformar essa turma num grupo só. No nível regional, a gente também trouxe esses dentistas como todo mundo para perto. Então, nós tínhamos reuniões mensais com eles, reuniões quinzenais no princípio. Aos poucos, esse grupo foi se consolidando como um grupo só.
A gente começou a trabalhar para as escolas na perspectiva das ações coletivas. Fizemos várias articulações com os diretores das escolas, com os diretores das EMEIs, participamos de alguns eventos com conselhos de pais das escolas maiores, né? E a sensação de estar derrubando o mato alto na implantação do SUS, né? Até hoje eu me animo porque participei desse momento, entendeu? Porque foi um momento de absoluta efervescência técnica, política, afetiva. Estamos juntos, e eu dizia antes a um jovem jornalista que me perguntava como explicar a presença da educação hoje aqui, que do ponto de vista da compreensão política, compreensão do que é governar, que o governo de Erundina, com ela à frente, inaugurou nesta cidade, o estranho era que a educação não estivesse aqui hoje. É óbvio para a visão deste governo municipal que as secretarias trabalhem juntas. E isso aqui é um centro de formação. Mas a formação permanente, numa perspectiva como esta que nós estamos vivendo, não pode reduzir-se apenas a um trabalho que tem sua validade, que seria, por exemplo, durante meses de férias, trazer a um centro como esse, por exemplo, 1, 2, 3 pessoas de renome. Mas o que para nós não é possível é chamar isso de formação permanente. Para nós, a formação permanente se dá realmente na prática de pensar na prática. É aí que se faz a formação permanente. Na verdade, não é possível separar, dicotomizar, esquizofrenizar a prática da teoria. É uma relação que é sempre tensa entre prática e teoria, que teoricamente me interessa e que praticamente me interessa. No fundo, a prática é que gera indiscutivelmente saber. A prática não é, porém, a sua própria teoria. Por isso, a prática tem que dar-se ao pensar teórico que a ilumine e que a retifique. Na verdade, a prática, independentemente de se quem pratica tem o lastro teórico prévio ou concomitante com a própria prática, independentemente disto, a prática embute sempre uma certa teoria dela. Uma das tarefas da formação permanente é precisamente desocultar a teoria, que está às vezes oculta na prática e que não está apreendida ainda por quem pratica. Quando qualquer um de nós desperta em casa com uma madrugada de frio ou de calor, não importa, cedo ou tarde, entra num ritmo de que fazeres que estão mais ou menos automatizados. Quer dizer, a gente vai ao banho, escova os dentes, toma seu banho, faz tudo isso sem, porém, me perguntar sequer uma vez por quê. Eu faço tudo isso sem me indagar em torno de nada que pudesse explicar melhor ou não os eventos de que eu estou participando desde o minuto em que despertei. Do ponto de vista técnico da teoria do conhecimento, a gente poderia dizer agora que até então eu operei minha mente, que é meu corpo também. Minha mente operou não epistemologicamente, é um palavrão isso.
traduzindo isso, eu posso dizer que até agora eu agi, eu fiz práticas de que eu tinha um certo saber que se acumulou na própria prática, mas de cuja razão de ser eu não tenho nada, com cuja razão de ser eu não me preocupo quando eu atravesso uma rua. Quer dizer, em todos esses quefazeres, apesar de eu me ter dado conta dos fatos, até então eu não estava operando de acordo com a necessária curiosidade para o processo de conhecer. E da agora em diante, metido na minha sala de aula, eu convoco os estudantes a também assumir a postura crítica, curiosa, indagadora, insatisfeita de quem quer saber. Isso é que a gente tecnicamente chamaria agora a mente operando epistemologicamente. Eu não quero com isso fazer dicotomia nenhuma, dizendo que a gente só pensa quando a mente opera epistemologicamente. Não, a gente pensa também do outro lado, não há dúvida nenhuma. Mas a constituição do saber muda de qualidade. Camões chamou saber de experiência feito, saber feito de experiência, que Camões chamou assim, e que hoje a gente chama de sabedoria popular, o que a gente chama de saber ao nível do senso comum. O saber ao nível do senso comum é esse que se gera quando a mente, no máximo, faz algumas concessões à epistemologia. Faz algumas perguntas, mas fica ao nível apenas do penso que é. A formação permanente que um centro como esse se propõe viver e experimentar é a formação que traz o corpo consciente do servidor em saúde para dentro de uma sala como essa, para dizer, meu companheiro, minha companheira, agora durante essas 2 horas a gente é curioso, a gente vai botar a cabeça para funcionar, o corpo inteiro, com paixão, com sentimento, mas com razão também, buscando a razão de ser das coisas. Quando a gente não se preocupa com a razão de ser das coisas, a gente toca nelas e até cria, mas a gente as sabe. A gente as apreende para conhecê-las, precisamente quando a gente domina a razão de ser delas. Pois um centro de formação permanente é um centro que se centra nesta preocupação da passagem que às vezes que é sempre tensa e que às vezes é traumática, da passagem do puro estar no mundo para a posição de quem, estando no mundo, procura saber-se no mundo e saber o mundo. E isso, a formação permanente, e para isso ela exige um exercício crítico, intelectual, que é o exercício exigido pela teoria. Então, essa coisa de separar a teoria da prática, eu diria a vocês, em favor da teoria ou em favor da prática, é tarefa de reacionário de direita, o que é um reacionário de nascença, ou de esquerda, que é um reacionário que se distorceu. Finalmente, uma formação como essa está, porém, sempre a serviço de alguma coisa e a serviço de alguém. E está, por isso mesmo, contra alguma coisa e contra alguém. Uma formação como esta aqui, que não é jamais neutra, está a serviço das classes populares e não das elites que já estão dúvidas de viver felizes. Não, está a serviço realmente dessas massas populares que, desde que inventaram esse país, estão proibidas de ser, estão sendo proibidas de ser. Por isso mesmo é que, para mim, uma das expressões dessa formação permanente de vocês aqui não pode ficar apenas adstrita à capacitação técnica e à capacitação científica
para que esse seja melhor atendente, mas também a dimensão humana que está por aí. Quer dizer, é preciso ficar mais competentemente científico, mais competentemente técnico, mas para tratar também melhor quem chega. É preciso mostrar amorosidade e não ter medo de amar. E gostaria de fechar essa fala minha dizendo que na verdade, eu não poderia deixar de estar aqui hoje, de jeito nenhum, estar aqui para trazer, não apenas como secretário de Educação, mas trazer como Paulo Freire, como um cara preocupado com isso, a vida toda, trazer a presença de nós todos, quer dizer, e felicitar a nós todos e não apenas a saúde, pela alegria de estarmos podendo fazer essa coisa durante tua administração. E a ti especialmente, porque na verdade as pessoas não fazem as coisas sozinhas. Mas eu dizia ontem a um grupo de gente que trabalhou comigo no fim da tarde em nossa casa, eu dizia ontem, comentando e analisando tua passagem pela prefeitura, o seguinte, que o teu secretariado é um secretariado sério, um secretariado bom, um secretariado que se entrega ao trabalho. Tu não farias as coisas sem o secretariado, mas acontece o seguinte, é que tem outros secretários capazes de ser secretários que não são secretários, e que podem ser secretários. Um bando de gente ali, todas as secretarias. Tu escolheste, mas sobretudo tu comandas. E isso é que é. E comandas de forma mansa. A pessoa uma vez ou outra fica brava. Na hora exata, na hora necessária, aí que fica brava, Mas tu comandas, tu dás alento a nós, porque tu testemunhas, a dimensão de sacrifício é bem maior em ti do que em cada um de nós. Quer dizer, como secretário de Educação, eu também tenho meus problemas, tenho meus momentos difíceis, mas eu sempre me pergunto sobre os teus, que são bem mais difíceis do que os nossos. Então, se tu sozinha não farias, nós também não poderíamos fazer sem a coordenação tua. Então, num momento como esse, era um dia em que a gente vem, de vez em quando, tendo alegrias na administração que a gente está fazendo, eu gostaria de trazer o meu grande abraço para ti também. E te dizer, pela parte da educação, o Néder que diga pela da saúde, eu sou pela dela, pela parte da educação, eu te digo muito obrigado, porque eu estou podendo estar aqui ao abraçar-te e me abraçando também. O fato de termos conseguido fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, que não foi bem uma Assembleia Nacional Constituinte, foi um Congresso Constituinte, né? Mas o fato é que o Congresso Constituinte nos legou a Constituição de 88, que marcou formalmente o fim da ditadura civil-militar instaurada no país em 64, sobretudo após 1968, né? A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora, será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. Declaro promulgada o documento da liberdade,
da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Então, aquele era um contexto de uma enorme energia. Havia, a meu juízo, uma gana, né, uma garra, uma sede, né, uma fome de Brasil, né, de mudar o país, de fazer reformas importantes, né, retomar algumas das reformas de base lá do Jango, né, mas já num outro contexto histórico, uma outra perspectiva. A mim sempre chamou atenção a vitalidade daquele período, a vitalidade que eu não tenho dúvida. O país foi perdendo na medida que a democracia acabou não cumprindo, de algum modo, as promessas que fez na luta contra a ditadura. As lutas democráticas prometeram ao país mudanças, reformas, atenuação de iniquidades e enfrentamento de desigualdades sociais num nível que não foi possível implementar. Mas tudo isso marcou muito aquele governo da Luiza Erundina em São Paulo. Nos 4 anos do governo da Luiza Erundina, esse conjunto de políticas públicas teve uma oposição por parte dos órgãos de fiscalização, por parte do Legislativo e, fundamentalmente, por parte da mídia. Passados 30 anos dessa experiência, me dói muito até hoje encontrar com colegas da prefeitura que fizeram a campanha do outro candidato de oposição, e essas mesmas pessoas hoje vêm falar que foi o melhor governo que elas tiveram na gestão da cidade. Eu acho que tem esse legado importantíssimo e inestimável, desse chamado para sair daquela coisa do consultório e da clínica, né, e de ir para a ação coletiva, de uma forma que não se conhecia. Pensar o ambiente e o processo de trabalho odontológico, tal como ele se dá no cotidiano, como um espaço pedagógico. Do nova forma de trabalhar, viabilizar a formação em serviço, é muito desafiador. Eu acho que a gente também era tão entusiasmado com a ideia que a gente pôde ter dentistas que compraram a ideia e foram essas as pessoas que faziam a parte deles junto a este pessoal auxiliar, já que a formação era em serviço. Então, nós tínhamos momentos presenciais com esses dentistas, em que a gente fazia um investimento na questão, na capacitação pedagógica, e tinha os momentos de dispersão, em que esse dentista, aí sozinho, ia desenvolver as ações previstas no currículo com o pessoal auxiliar. Foi uma experiência muito desafiadora, porque os cursos eram cursos que não eram tão curtos, para aquelas pessoas que tinham pressa em, de um dia para outro, ter um auxiliar com muito mais atribuições, tinha que tirar o cavalinho da chuva, porque o processo era longo. Era assim que tinha que ser. Eu tinha acabado de entrar na prefeitura, no governo Erundina. Primeiro que, assim, foi meu contato real, fato, cotidiano, etc., tal, com a periferia. Você tá lá todos os dias, vê a sardinha bronzeada, entendeu? O povo vendendo o peixe em cima do caixote, que era a sardinha bronzeada que o pessoal vendia, é diferente. É diferente. E o que eu consigo lembrar muito, muito, muito desse tempo, que me marca muito, gente, como a gente tinha essa noção de integralidade, essa noção de trabalho em equipe. Eu fiquei muito tempo fora da clínica e agora acabei de voltar. Eu falei, cara, isso vai dar muito ruim. Isso vai dar muito ruim, porque eu nem lembro mais como é ser dentista. Eu falei, isso aqui não tem como funcionar. Eu tive que enfiar a viola no saco, porque eu estou amando de novo estar junto dos pacientes, poder conversar. As pessoas, elas sentem muita falta daquele outro que te vê como um todo, que não abre a sua boca e fala assim, aí, senta aí, abre a boca, fecha a boca, né? Essa preocupação com o outro, essa inserção no coletivo, a gente enxergava aquela pessoa para muito além. Essa briga que você tem hoje para fazer o outro ser visto para além esta experiência na saúde bucal do governo Erundina, e marcou assim a minha vida profissional, mas marcou a minha vida pessoal, marcou a maneira de enxergar o outro. Tudo bem, a gente já vinha, a gente discutia, a gente conversava, o dente não entra sozinho, mas você não viveu aquilo. E este governo foi um que me deu a oportunidade de viver aquilo. A gente discutia as questões da unidade, eu lembro do processo de territorialização. Você era orgânico daquilo, você compreendia aquilo, entendeu?
você se sentia parte de um processo muito importante. Eu via a coisa crescer, eu sentia, eu tive poucas vezes uma sensação de pertencimento, e olha que eu sou uma pessoa super empolgada, tudo que eu faço muito empolgadamente, eu me jogo de cabeça, etc. Tal. Mas essa sensação de estou construindo algo, como se teve naquele governo, e porque ela não era uma sensação minha, que a gente sentia que a gente estava construindo algo. A gente fez o SUS, a gente fez diferença e a gente sabia que a gente estava fazendo diferença. Até hoje, eu tenho essa sensação de, porra, eu ajudei a construir essa porra. Então, se você vai tentar desmontar, então, peraí, para desmontar alguma coisa que eu ajudei a construir, o buraco é mais embaixo. E eu acho que esta foi uma das grandes marcas do governo Erundina. Eu me lembro da municipalização começando, e eu estou falando de alguém que estava lá na ponta, lá na UBS. E eu acho que essa experiência mudou a minha vida em relação a tudo que eu faço. Mas eu sabia que o que eu queria era genuíno, era de coração, não era voltado para o interesse pessoal, não era nada disso. E, assim, eu acho que isto foi marcante para nós, não só na nossa prática como dentista ou como funcionário público, e sim como ser pensante. Coisas que eu nunca vi em banco nenhum de universidade, eu acho que o serviço é que acabou me proporcionando. A gente ganhou muitas pessoas, né, para um novo jeito de fazer saúde bucal. Evidentemente, a gente tem que lembrar de como terminou, né, o que veio depois. E a derrota eleitoral do Suplicy, que era o candidato à sucessão, tornava muito evidente a complexidade do país que a gente vive e do quanto é difícil se articular uma política mais sólida, né, que se institucionalize, né, e mesmo ver algumas coisas se consolidaram, então, de alguma forma, até hoje por aí, mas o quanto também se perdeu espaço, se perdeu terreno, que muito daquele esforço lá da gestão da Luísa se diluiu no tempo e no espaço de uma forma muito impressionante. Eu acho que até então a gente ainda não tinha essa percepção da dificuldade de tornar sólido um projeto, por mais que ele fosse um projeto em favor da maioria. E a gente percebeu o quanto setores da classe média, na própria dita intelectualidade ou parcela dela, aproveitou a primeira ocasião para se livrar daquilo tudo, né? E para voltar tudo um pouco à normalidade, entre aspas, né? O velho normal, né? Porque o nosso problema não é o novo normal, o nosso problema é o velho normal, sempre batendo a porta, sempre a nossa espreita. Então foi um final muito difícil e acho que, de certo modo, a gente nunca mais conseguiu retomar na sua plenitude, com tamanha integridade, o que a gente estava construindo lá atrás. A história do termo bucaleiros, como é que isso surgiu no governo da Luísa Erundina. Os mentaleiros eram uma brincadeira, porque no movimento musical paulistano dos anos 80, surgiu um grupo chamado Língua de Trapo, um grupo que tinha uma pegada anarquista, roqueira. O Língua de Trapo era um grupo identificado com a denominada vanguarda paulistana. Mas, num determinado ano, eles toparam participar de um daqueles festivais e foram ao Rio de Janeiro defender uma música chamada Os Mentaleiros Também Amam. Eu quero mais, é que ela vá pra Marrakech e que por aqui não mais repare pra eu curtir em paz meu ódio a forte. Mentaleiros também era uma brincadeira com um clássico do cinema americano chamado Os Brutos Também Amam. Tem aquele famoso editorial do boletim da Associação
odontológica da Prefeitura de São Paulo, né, se posicionando frontalmente contra a formação de THDs, dizendo que isso era coisa de quem não amava a odontologia, que eles, né, isso é um projeto para prostituir a odontologia, e a gente reagia dizendo não, a gente ama a odontologia, sim. Né, assim, os bucaleiros também amam, fazer aquela brincadeira com os brutos também amam, né? Na época a gente começou a brincar com o pessoal da saúde mental, com essa história dos mentaleiros. Então era mentaleiro para cá, mentaleiro para lá e tal. E eles também identificando em nós, da saúde bucal coletiva, um grupo um tanto quanto heterodoxo em relação à tradicional odontologia sanitária. E retribuindo, de algum modo, esse tratamento de mentaleiros, começaram a nos dar o qualificativo de bucaleiros. Que fisicamente a coordenação de saúde bucal da secretaria, ela sempre ficou numa mesma sala, então a gente dividiu uma sala com a saúde mental. E essa questão dos mentaleiros e dos bucaleiros também passou por essa coincidência geográfica e territorial da gente estar no mesmo espaço, porque as pessoas iam procurar os coordenadores de mental e os coordenadores de bucal, a gente estava na mesma sala. Os bucaleiros têm a ver com esse fato. E nós fomos, então, livremente utilizando esse termo bucaleiros para identificar esse conjunto de profissionais com esse conjunto de novas preocupações em relação aos rumos da saúde bucal na cidade de São Paulo. Essa é a origem do termo bucaleiros. Em São Paulo, tenho a impressão que no Brasil, mas se alguém tiver alguma outra explicação para o termo, acho que seria muito bem-vinda. Quando todos souberem bem do carinho e coragem que você tem, como naquela canção se darão as mãos, homem e mulher. Aí você bota ordem na casa como tem que ser. Com carinho e coragem, Luísa, São Paulo tem você. Luísa, Luísa, só sendo mulher pra acabar com esse tipo de gente. Com carinho e coragem, Luísa, São Paulo tem você. Luísa, Luísa, só sendo mulher pra acabar com esse tipo de gente. Que vai que mente. Quando todos souberem bem do carinho e coragem que você tem, como naquela canção se darão as mãos, homem e mulher. Aí você bota ordem na casa como tem que ser. Com carinho e coragem, Luísa, São Paulo tem você. Luísa, Luísa, só sendo mulher pra acabar com esse tipo de gente. Com carinho e coragem, Luísa, São Paulo tem você.